E aí, Gustavo, Daniel, tudo bem? Oi, Muito bem, deixa eu colocar aqui a minha apostilinha. Pera aí que eu vou achar ela aqui. Espera só um instante. Vou botar você. 10. Muito bem. Vê se dá para vocês verem aí a apostilinha, pessoal. Vou colocar aqui. Espera lá. Dá para ver aí? sim. Então, nosso último assunto aqui, estávamos falando sobre, né, razões e proporções, né? Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. Checa aí para mim se na página 42 nós já corrigimos aqui esse exercício que está mostrando a respeito da área desse quadrado. Já corrigimos isso, pessoal? Calma aí. Aí na página 42. Hum, já. Não, você pediu para fazer. Ah, então vamos corrigir aqui, então. Então tá, essa parte de grandezas não proporcionais. Ele estava se referindo aqui à relação, né, entre a área, né, de um determinado quadrilátero. Nesse caso aqui, o nosso quadrilátero vai ser um quadrado. Então, ele mostra para nós aqui o nosso quadrado que tem dimensões. É um lado x e o outro lado x. E a área desse quadrado é determinada pela expressão y é igual a x ao quadrado. Lado vezes lado, né? Isso seria a nossa área do quadrado. E aí pede para a gente completar a tabelinha aqui embaixo. Deixa eu ver quem está chegando aqui. No chat, Giovana. Já admiti-lo aqui. Pera lá, deixa eu colocar aqui. Presença. Muito bem. Voltando lá na apostilinha. Então, estamos aí na página 42. Estamos corrigindo aqui esse exercício referente a grandezas não proporcionais. Página 42. Então, aqui, a tabelinha nossa, né, mostra o quê? À medida que você vai, né, modificando o lado, né, do seu quadrado, se o lado é zero, né, do nosso quadrado, é claro, a área vai ser zero ao quadrado, que equivale a zero. Então, esses pontos x e y, onde x representa o lado, né, o tamanho do lado do quadrado, e y representa a área, esse ponto x e y vai ser igual a 0 e 0, nosso par ordenado. Quando o lado do quadrado mede 1, então a área vai ser igual a 1 ao quadrado. 1 vezes 1, Página. 42. Portanto, 1 vezes 1 vai ser igual a 1. O par ordenado, x e y, né? 1 e 1. Quando o nosso quadrado tem lado igual a 2, a área desse quadrado, y, vai ser igual a 2 ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 2, 4. O par ordenado será 2 e 4. Quando o lado do quadrado for igual a 3, então nós vamos fazer aqui a área igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado igual a 9. Portanto, o par ordenado, x e y, né? Lado do quadrado e área, 3 e 9. E a mesma coisa quando acontecer quando o nosso x for igual a 4. Né? Vai ser igual a 16 a área, 4 ao quadrado. O par ordenado será, então, os pontos 4 e 16. Então, vem a pergunta aí no item A. Quando a medida dos lados do quadrado dobra, a área também dobra? Não. Nós vimos que quando dobramos, né, o lado do nosso quadrado, por exemplo, passamos de 2 para 4, a área aqui, ó, passa de 9 para 6, para 16, desculpa. Vai passar aqui, então,
né, numa relação que não tem uma relação de grandeza diretamente proporcional, ou mesmo inversamente proporcional. Quando a medida dos lados do quadrado triplica, a área também triplica. Então, vejam, quando nós passamos do lado do quadrado de 1 para 3, nós vemos que a área passa de 1 para 9. Então, aqui, quando eu tripliquei o lado do quadrado, eu não tripliquei a área. A área aumentou em 9 vezes. Então, essas grandezas não estão relacionadas de maneira diretamente proporcional ou mesmo inversamente proporcional. São grandezas que não se relacionam, não têm proporcionalidade entre si. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Se você construir um gráfico e marcar esses pontos no seu gráfico, você vai observar o seguinte, que à medida que você tem essa relação de x, que é o lado do quadrado, com y, que é a área desse quadrado, nós vemos que começamos a construir uma curva. Então, quando eu tenho essa relação gráfica entre duas grandezas, onde eu tenho uma curva, eu não tenho relação de proporcionalidade, nem relação de ser diretamente proporcional. Se fosse uma relação diretamente proporcional, o gráfico que sairia aqui seria uma reta. Quando é diretamente proporcional, uma reta crescente. E se fosse inversamente proporcional, seria uma reta decrescente. Eu não obtive nenhuma das duas retas, nem para uma relação diretamente proporcional, reta crescente, e nem uma relação inversamente proporcional, uma reta decrescente. Eu obtive uma curva. E quando eu obtenho curva, aí então essas grandezas não têm relação de proporcionalidade entre si. Elas não são proporcionais. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, tem alguns exemplos, né, que nós podemos citar aí de grandezas que não sejam proporcionais, né? Esses exemplos aí, você pode relacionar, como ele colocou no texto aí, o número do calçado e o tamanho do pé, né? Quanto maior o tamanho do pé, maior o número do calçado, mas aí você vai ver que conforme a numeração do calçado vai aumentando, não necessariamente segue uma mesma proporção do tamanho, da dimensão, né, da medida dos pés das pessoas. São grandezas que não têm relação de proporcionalidade entre si. Aí nos exercícios da página 43, ele coloca aqui, né, o primeiro exercício, considerando que x representa os valores de uma grandeza e y os valores correspondentes para a outra grandeza, e que eles são inversamente proporcionais, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então vamos lá. As grandezas são inversamente proporcionais entre si, né? Se você triplicar o valor de x, o que vai acontecer com y? Vai ser reduzido a sua terça parte. Y vai ser dividido por 3. São grandezas inversamente proporcionais. No item B, se quadruplicarmos o valor de x, o que vai acontecer com y? Vai ser reduzido a sua quarta parte. Se x aumentar em 4 vezes, y vai reduzir em 4 vezes, vai ser dividido por 4. No item C, se o valor de x for reduzido à sua quinta parte, o valor de y também vai ser reduzido à quinta parte? Não. Por quê? As grandezas são inversamente proporcionais. Isso aconteceria se as grandezas fossem diretamente proporcionais, e não é o caso do que ele, né, afirmou aí no enunciado. No item D, se o valor de x aumentar, o valor de y também aumentará na mesma razão? Não, não vai acontecer isso. As grandezas são inversamente proporcionais. Se o valor de x aumentar, o de y vai reduzir na mesma razão. A última afirmativa, se K é o produto entre os valores das duas grandezas, temos que y vezes x vai ser igual a uma constante.
É verdade, quando as grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas sempre vai ser constante. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Aqui temos o exercício 2, uma torneira enche completamente um reservatório de água em 3 horas. Quantas torneiras de vazão igual à anterior devem ser utilizadas para que o reservatório fique completamente cheio em 36 minutos? Então aqui nós podemos, né, construir uma relação de grandezas que são inversamente proporcionais. Quanto mais torneiras eu tiver, menos tempo eu levo para poder encher o reservatório. Então, como que nós vamos, né, imaginar esse cálculo? Deixa eu pôr aqui na telinha para vocês verem minha lousa, ver se dá para enxergar minha lousinha aqui. Dá para ver a lousa aí, pessoal? Dá. Deixa eu apagar aqui. Para nós resolvermos esse exercício. Só pôr na apostilinha aqui para ver o enunciado. Então tá lá. A torneira, né? Uma torneira, então, vai encher o nosso reservatório num tempo aí que ele colocou de 30... Quanto que é? Deixa eu ver aqui. Então, uma torneira enche completamente o reservatório de água em 3 horas. Então, vamos colocar da seguinte maneira aqui, exercício 2, né? Então, uma torneira vai levar um tempo para encher o reservatório de 3 horas. 3 horas. Ele precisa agora saber quantas torneiras, né? X torneiras serão necessárias para encher esse mesmo reservatório agora em 36 minutos. Então, em 36 minutos. Vejam, eu tenho que trabalhar com unidades que sejam iguais, consistentes, né? Ou eu trabalho com hora e hora, ou eu trabalho com minuto e minuto. Eu vou trabalhar com minuto, então eu vou colocar 3 horas como sendo quantos minutos? 180. Tá aí. Bom, nesse caso, pessoal, o que acontece? A razão que acontece aqui, ó, 1 sobre x vai ser igual. Do meu outro lado, eu percebo que as grandezas são inversamente proporcionais. Quanto mais torneiras eu tiver, menos tempo eu levo. Então, eu vou escrever esta razão inversamente proporcional na minha igualdade. Eu vou escrever 36 sobre 180. Vejam, eu inverto. A razão, nesse caso, é inversamente proporcional. E agora, o que eu faço aqui? Eu faço a multiplicação em cruz para poder determinar o meu x. Eu faço 36 vezes x. 36x é igual a 180 vezes 1. 180. Vou passar o meu x dividir, não, isolar o x, passando o 36 dividindo para o segundo meio, x vai ser igual a 180 dividido por 36. E aí fazemos lá 180 dividido por 36, x vai ser igual a 5. O que significa, então, que nós vamos precisar de 5 torneiras. Se com uma torneira eu levo 180 minutos, 3 horas para encher o reservatório, para encher esse reservatório em 36 minutos, mais rapidamente,
eu vou precisar de 5 torneiras. Tudo bem, galera? Sim. Podemos ir adiante? Podemos. Vamos lá para o terceiro exercício. Ele fala aqui, Rodrigo fará uma viagem com seu carro. Ele contabilizou um gasto de R$ 354 para arcar com as despesas de pedágio e combustível. Em seu carro cabem até 5 pessoas e ele pretende dividir as despesas igualmente entre cada um dos amigos que viajará com ele. Complete a tabela com todas as possibilidades de valores a serem pagos por pessoa. Então, existem aqui essas possibilidades, né? O que acontece? Se ele levar uma pessoa, quantidade de carros, uma pessoa apenas, ele mesmo no carro, o custo aí vai ser R$ 354. É o gasto, ele vai ter que arcar com o pedágio e com combustível, ele mesmo no carro. Se forem 2 pessoas, vai rachar entre esses dois, ele e o passageiro, R$ 177 para cada um, dividir por 2. Se forem 3, né, vai dividir por 3, 118. Se forem 4, vai dividir por 4, o valor total, né? 354 dividido por 4, 88,50 para cada um. E se forem 5 pessoas, dividido por 5, R$ 70,80 para cada um. No item B, a quantidade de pessoas no carro e o valor a ser pago por elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Justifique a sua resposta. Então fica claro aí, né, pessoal, que são grandezas inversamente proporcionais. Conforme aumenta a quantidade de pessoas no carro, o valor a ser pago por cada uma vai reduzindo, vai diminuindo. Então, conforme você dobra a quantidade de pessoas, o custo, né, o preço que cada um vai pagar vai ser reduzido pela metade. Se você triplicar a quantidade de pessoas, o valor a ser pago vai ser reduzido em 1/3, né, dividido por 3 e assim por diante. Tudo bem, galera? Sim. O item C, ele fala o seguinte, que chamando que a quantidade de pessoas que vão dividir as despesas da viagem e de ver o valor que cada um deverá pagar, escreve uma equação que relacione Q e V. Então, Q vai ser a quantidade de pessoas, né? V, o valor que vai ser pago pelas pessoas. Nós podemos escrever uma expressão, então, que é a seguinte. O valor a ser pago vai ser sempre 354, que é o valor total. Então, o valor que cada pessoa vai pagar, V, vai ser igual a 354 dividido pelo número de pessoas, Q. Bom, se o número de pessoas for 1, Q igual a 1, o valor é 354. Se Q for igual a 2, vai dividir 354 por 2. Se Q for igual a 3 pessoas, o valor vai ser dividido por 3. E assim por diante. Podemos ainda escrever essa expressão utilizando, né, o nosso princípio lá fundamental, multiplicando aqui os extremos, né? V vezes Q em cruz, V vezes Q, é igual a 354 vezes 1, 354. Então vejam que eu tenho essa relação das grandezas serem inversamente proporcionais entre si. Tudo bem até aqui, galera? Sim. No item D, ele pergunta, calcule o produto entre a quantidade de pessoas e o valor que cada uma deverá pagar para cada coluna da tabela anterior. O que podemos concluir em relação aos valores encontrados? Então, vejam, se nós, voltando na tabela anterior, fizermos o produto entre a quantidade de pessoas Q e o valor a ser pago, V, essa multiplicação, Q vezes V, vai dar sempre o mesmo valor, 354. Olha lá. Sempre vai ser constante esse valor, Q vezes V.
3 vezes 118, 4 vezes 88,50, 5 vezes 70,80, o que significa, então, que Q e V são grandezas inversamente proporcionais. O produto entre elas é uma constante. Tranquilo aqui, galera? Sim. Sim. Professor, Oi? tá compartilhando a tela? Não compartilhei, né? Caramba, eu não pus aqui. Desculpa, deixa eu colocar aqui, que às vezes eu tiro para ir para o LOLzinho. Agora sim. Então, como eu estava falando para vocês, né? Neste item... Nossa, que demora para poder aparecer isso aqui. Então, lá no nosso item D, né? Quando nós fazemos o produto, né? Sempre o produto entre as grandezas inversamente proporcionais, a multiplicação entre elas vai te dar um valor constante, né? Então, veja, 1 vezes 354, mesma coisa que 2 vezes 177, 3 vezes 118, e assim por diante, né? O produto entre as duas grandezas inversamente proporcionais será constante. Ok, galera? Sim. No exercício 4, ele fala o seguinte, que duas grandezas A e B estão relacionadas. Alguns de seus valores estão indicados na tabela ao lado. Então, está aqui, tabelinha A. Vamos examinar essa tabela direitinho. Então, a grandeza A, eu tenho aqui 8. Para B, o valor dela é 30. Aí, depois de 8, passou para 12. E eu vejo que a grandeza B passou para 20. Diminuiu. Aí depois eu tenho aqui de 12 passando para 24. A grandeza A. E a grandeza B de 20 passou para 10. Essas grandezas são inversamente proporcionais? Justifique a sua resposta. Vamos examinar então. Se elas forem inversamente proporcionais, o produto entre elas tem que ser constante. Então, se eu fizer 8 vezes 30, 240, vai ter que ser igual a 12 vezes 20. 12 vezes 20 também dá 240. E no terceiro caso, 24 para a grandeza A vezes 10, também dá 240. Então vejam, de fato, essas grandezas A e B são inversamente proporcionais. O produto entre elas é uma constante, dá sempre 240. Tudo bem, galera? Sim. Vamos aqui adiante, no exercício 5. Considere que R representa uma grandeza e S o valor correspondente para outra grandeza. Se essas grandezas são inversamente proporcionais, de modo que o produto entre os valores correspondentes seja igual a 600, assinale as alternativas corretas. Bom, vejam, pessoal, se essas grandezas são inversamente proporcionais, R e S, e o produto entre elas é igual a 600, então R vezes S, sendo inversamente proporcionais, esse produto vai ser igual a 600. Isso aqui, então, é verdadeiro, o que, então, nos indica que a alternativa A está correta. Eu posso escrever essa expressão de outra forma. Eu posso passar o R, está multiplicando o S aqui na equação, para o outro membro, dividindo. Então, eu passo o R para o outro membro, dividindo, e eu vou obter S é igual a 600 sobre R, o que é verdadeiro. As outras duas alternativas aqui não são verdadeiras, né? Eu não consigo rearranjar essa equação de maneira a obter as expressões que estão aí, né, nas alternativas C e D, somente a A e a B. Tudo bem, pessoal? Sim.
o exercício 6, ele diz aqui, qual o comprimento e a largura de um retângulo cuja área é igual a 12 centímetros quadrados? Há várias possibilidades de resposta, pois existem muitos retângulos de diferentes tamanhos, mas que apresentam a mesma área. O gráfico a seguir mostra algumas das possibilidades de retângulos de área igual a 12 centímetros quadrados, em que x representa o comprimento e y a largura, ambos em centímetros. Por exemplo, o ponto 3, 4 no gráfico significa que o comprimento do retângulo é igual a 3 centímetros e a largura de 4 centímetros, pois 3 vezes 4 é igual a 12 centímetros quadrados. O que acontece com a largura quando multiplicamos o comprimento por 6? Então vejam, pessoal, se nós pegarmos a área do nosso retângulo, essa área vai ser dada pelo produto entre o seu comprimento, x, e a sua largura, y. E vejam, então, que o que acontece? Esse produto, né, entre o comprimento e a largura vai ser constante, né? Vai ser igual a 12 centímetros quadrados, no caso aqui do exercício. E se eu tenho o produto entre duas dimensões, significa que, então, que elas são inversamente proporcionais. Se o comprimento aumentar, a largura diminui. E se a largura diminuir, né, ou aumentar, o comprimento vai variar de maneira inversamente proporcional. Então, se você, né, multiplicar o comprimento por 6, a largura vai ter que ser dividida por 6. Se você dividir o comprimento por 2, a largura vai dobrar. Tá certo? Reduzir o comprimento em 2, dividiu por 2, a largura é multiplicada por 2, ela dobra. Se o seu retângulo tiver um comprimento igual a 6, o produto, né, entre eles sempre vai ter que ser igual a 12. Então, digamos que você tem um retângulo de comprimento 6. Qual vai ser a largura dele? Y. E veja, então, que 6y é igual a 12. Y vai ser igual a 12 dividido por 6. Ou seja, 2 centímetros. Qual a largura do retângulo quando o comprimento é igual a 1,5? Marque no gráfico o ponto correspondente. Então, se o comprimento é igual a 1,5, nós temos que a área, que é a mesma sempre, 12, vai ser igual ao comprimento, que ele falou que é 1,5, vezes a largura, que vale y. E aqui a gente pode resolver para y, só basta dividir 12 por 1,5. Então vejam que 1,5 está aqui, ó, esse ponto. Se nós olharmos o gráfico, nós vamos ter então uma largura de 8. E de fato, y vai ser igual a 12 dividido por 1,5. E o nosso y, a largura, nesse caso, será igual a 8. O que aparece aqui nesse ponto no nosso gráfico. Ok, galera? Sim. Avançando aqui um pouquinho mais. O comprimento e a largura do retângulo são inversamente proporcionais? Sim, são inversamente proporcionais. Se eu aumentar o comprimento, a largura do retângulo diminui, e vice-versa. Escrevo uma equação que representa a relação entre x e y. Ora, são grandezas inversamente proporcionais, então x vezes y vai ser igual a constante. A constante é igual a 12, a área, né? Está aqui, ó, x vezes y é igual a 12. Eu também poderia escrever y é igual a 12 sobre x, ou mesmo x é igual a 12 sobre y. Outras formas de escrever, né, uma equação que associa o comprimento com a largura do retângulo com a sua área. Beleza, galera?
Sim. Sim. No exercício 7, ele fala: o preço da impressão em uma papelaria varia de acordo com o número de impressões. A tabela a seguir mostra esses valores. Se o cara fizer 10 impressões, ele vai pagar 20 centavos. De 11 a 20 impressões, ele vai pagar 18 centavos. De 21 a 31 impressões, vai pagar 16 centavos. E assim por diante, né? Até que quando ele faz acima de 50 impressões, ele vai pagar 10 centavos, valor fixo. No item A, qual o valor de cada impressão se o cliente solicitar 25 impressões? Então, de 25 impressões, vai estar nessa faixa de 21 a 30, né? Portanto, ele vai pagar 16 centavos. Aí, 16 centavos. O funcionário da papelaria informou ao cliente que o valor pago pelas impressões é inversamente proporcional ao número de impressões, pois aumentando o número de impressões, diminui o valor a ser pago em cada uma. Você concorda com esse funcionário? Justifique sua resposta. Então, pessoal, o que acontece? Se fosse uma relação inversamente proporcional, quando ele dobrasse o número de impressões, o preço ia reduzir pela metade. Então, veja, se ele imprimiu até 10, ele pagaria 20 centavos. Se ele imprimir 20, ele paga 18 centavos. Então, quando eu dobrei o número de impressões, o preço, o valor pago, não foi reduzido pela metade. Em todas as situações. Então, essa relação entre o valor a ser pago e o número de impressões não é inversamente proporcional. Tudo bem, galera? Sim. Sim. Deixa eu ver só até onde nós vamos aqui. A vendedora de uma loja recebe mensalmente um salário de 1.600, mais uma comissão de 2% sobre as vendas. Veja na tabela o salário total da vendedora caso ela venda R$2.000, 8.000 e 16.000. Bom, se ela vender R$2.000, ela vai ter então uma comissão de 2%, né, 0,02, sobre o valor que ela vendeu, 2.000, portanto, R$40. E o salário dela vai ser de 1.640. Se ela vendeu R$8.000, vai ser 2% de R$8.000, 160, e ela vai receber então 1.760. Se ela vendeu R$16.000, a comissão vai ser de 320 e ela vai ter o salário de 1.920. Comissão mais o salário fixo. No item A, quando o valor das vendas no mês dobra, o mesmo acontece com o salário? Justifique sua resposta. Não, né, pessoal? Você percebe aqui que quando ela dobrou as vendas, de 8.000 para 16.000, o salário dela passou de 1.760 só para 1.920, não foi 2 vezes maior. Então, não aconteceu isso, né? Quando ela dobrou a venda, o salário dela não dobrou. O valor das vendas e o salário são grandezas diretamente proporcionais? Também não, né? Porque eu observei aqui o seguinte: se as vendas dobraram, o salário não dobrou. Se ele tivesse dobrado, seriam grandezas diretamente proporcionais, mas não foi o que aconteceu. Item C. Observando apenas o valor das vendas e a comissão, responda às questões. Quando o valor das vendas quadruplica, a comissão também quadruplica? Isso é verdade. Vejam que, no caso aqui da comissão, né, ela vendeu R$2.000. E desses 2.000 passou para 8.000, quadruplicou, de fato, essa comissão passou de 40 para 160. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. O valor das vendas e a comissão são grandezas diretamente proporcionais? Sim. Ela vende e o percentual que está em cima da venda que ela faz vai aumentar de maneira diretamente proporcional. Item D. Chamando de X o valor da venda no mês, qual expressão algébrica representa a comissão? Nós podemos fazer uma expressão tipo, se a venda foi X, a expressão lá da comissão vai ser
0,02 vezes X. 2% da venda, né? E qual equação representa o salário Y em relação a X? Bom, o salário dela vai ser, então, o Y vai ser a comissão, 0,02 vezes X, do que ela vendeu, mais 1.600, que é o valor fixo de salário que ela recebe. Tudo bem até aqui, galera? Sim. Aqui nós temos uma Organize as Ideias, então depois vocês completem aqui o nosso Organize as Ideias. E a hora de estudo, eu já pedi para vocês fazerem? Já. Depois nós voltamos aqui, então, nessa hora do estudo. Galera, alguma dúvida aí? Tá tudo tranquilo? Tá. Beleza, então, moçada, eu vou deixar vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula e voltamos na sexta-feira aqui para dar sequência no nosso assunto, beleza? Tá. Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, moçada, um abração. Tchau. Tchau, tchau.